Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, como é bom nós podemos comunicar as verdades da palavra do Senhor, como é bom a gente poder compartilhar, dividir aquilo que nos consola, que nos dá vida eterna, aquilo que nos dá vida abundante, que é a palavra de Deus e que é uma obra do Espírito Santo nas nossas vidas. E eu quero orar com você nesse momento para que Deus fale conosco, em nome de Jesus, para que Ele traga um alento, um conforto no nosso coração, no meu e no seu. Vamos falar com Deus. Pai amado, Deus bendito, o Senhor é bom. O Senhor está no céu e está conosco aqui. O Senhor faz o pão estar na nossa mesa todos os dias. O Senhor é aquele que nos livra do mal. O Senhor é aquele que está conosco no vale da sombra da morte. E é por isso que nós não queremos ter medo de nada. É por isso que nós, ó Deus, queremos nos prostrar diante da Tua presença para dizer que nós reconhecemos o Teu poder, a Tua soberania, o valor, o alcance da Tua graça e da Tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, ainda que venham dias difíceis, nós sabemos que vamos vencê-los todos em nome de Jesus, no poder do sangue de Jesus. Em nome de quem nós oramos. Amém e amém. O texto que nós vamos meditar hoje se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 16. São apenas 7 versículos e eu vou falar só de um, mas eu preciso ler os 7 para você entender o contexto. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, diz assim: quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, isso é, no domingo, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. E entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Agora vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Até aqui. Gente, o assunto nosso hoje é a graça de Deus e como ela é fantástica na vida do ser humano que conhece a Deus. Até para aquele que não conhece, a graça de Deus é a responsável pela continuidade da vida. Mas para quem conhece a Deus, ela tem um peso totalmente diferente. E a gente precisa entender isso. Precisa entender que a graça de Deus chega onde ninguém mais chegaria. Que a graça de Deus cura o que mais ninguém curaria. Que a graça de Deus abraça o que ninguém mais abraçaria. Ela é realmente algo sobrenatural, incomparável, inexplicável. É algo tão sublime que chega a ser até difícil de acreditar nela. É tão difícil que chegamos de acreditar, que chegamos a pensar que nós somos um grande desafio para a graça de Deus. Mas não somos, não. A graça de Deus, ela pode com qualquer coisa. Há um cântico antigo que diz assim: a tua graça é maior do que a vida. E de fato, ela não só é maior, como é melhor
como é mais abrangente, aliás, ela não só é melhor, como é maior, é mais abrangente, é mais inclusiva, ela é mais libertadora, ela é mais abençoadora que a própria vida. E é exatamente o que a gente vê aqui nessa relação de Jesus com Pedro, a graça de Deus em ação. Aquele Pedro que a gente conhecia até então, atirado, explosivo, sanguíneo, ele parece que murchou. Num instante ele não acreditava mais em si mesmo. E aqui eu não estou falando nesse sentido que os coaches falam aí, de você tem que acreditar em si mesmo, se você acreditar em si mesmo você vai conquistar o mundo. Não é nesse sentido, é no sentido de desistir da vida que Deus prometeu que ia nos dar. E Jesus teve que curá-lo. Então, baseado nessa experiência, desse momento da vida de Pedro, eu queria compartilhar com vocês o poder da graça de Deus na cura de duas coisas muito prejudiciais, uma delas eu já falei, na vida de quem se decepciona consigo mesmo, porque isso é mais comum do que a gente imagina. Quando a gente conhece a Deus, a gente entende que as nossas expectativas a nosso próprio respeito, elas têm que crescer exponencialmente. Isso é muito bonito, mas não reflete a realidade. A gente quer ser melhor, mas a gente não consegue ser melhor por nós mesmos. Então, quando a gente pisa na bola, quando a gente percebe ou compreende que fez o que não deveria fazer, que pensou o que não deveria pensar. Quem conhece a Deus tem muitas desses conflitos internos, por causa da fé, por causa daquilo que a palavra de Deus diz, e nos orienta a não fazer ou a fazer, e a gente faz ou não faz. Essas coisas frustram muito, então a gente se decepciona muito conosco mesmo, quando a gente não consegue atingir as expectativas que a gente acha que Deus tem para conosco. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, e que para mim o texto transmite, não desista de você. Porque uma das coisas mais tristes da vida é ver uma pessoa desistindo da própria vida, desistindo de si mesmo. A vida, a pessoa vai minguando, e é impressionante como o número desse tipo de pessoa tem aumentado. É gente que desiste de tudo, gente que fica aflita com a própria vida, que não tem vontade de mais nada, não tem vontade de tomar banho, não tem vontade de levantar, não tem vontade. Ela desistiu. É gente que desiste de andar com Deus, porque se não sai mais de casa, não vai até um culto comunitário, e se não está bem em casa, não consegue estar bem com ninguém. Gente que não acredita mais no poder da graça de Deus, gente que diz, isso não é para mim, ou não é mais para mim, eu já passei do tempo, eu não consigo mais. Gente que pensa que porque cruzou um certo limite que a Bíblia estabelecia, e a pessoa cruzou esse limite, ela pensa, não tem mais volta para mim. Então eu tenho uma excelente notícia para dar para você, se esse for o seu caso. Ainda tem jeito sim, ainda dá tempo sim, ainda tem graça de Deus suficiente para fazer você reviver, ressuscitar, restaurar a alegria de viver. Existe vida até para um vale de ossos sequíssimos, desconjuntados. E você, por pior que esteja, ainda não chegou a esse ponto. Não desista de você. Por quê? Porque Deus não desistiu. Gente, a fé bíblica não é idealística e nem idílica.
Ela não fica ela não é fantasiosa, ela é realística. Ela lida com as questões do dia a dia comuns a todo ser humano. Ela lida com o ser humano tal qual ele é, com seus conflitos, com as suas lutas interiores, com as suas frustrações, com seus altos e baixos, inclusive com gente que desiste de si mesma. E quanto mais a gente vive, eu completo 60 anos esse ano, e com o passar dos anos, eu tenho descoberto que até os melhores, entre aspas, têm seus calcanhares de Aquiles, têm as suas fraquezas. E quanto mais a gente vive, menos críticos da vida nós nos tornamos. Eu me considero uma pessoa intolerante com muitas coisas, mas eu tenho percebido que o meu olhar sobre as questões da vida, ele tem mudado muito. Não é que eu me tornei mais condescendente, mas é que a gente começa a ver com mais nitidez a dificuldade que as pessoas têm, inclusive nós mesmos, de lidar com certas questões pessoais. É mais fácil falar do que fazer. Então eu tenho segurado a minha língua, porque na verdade eu tenho descoberto que não é tão fácil assim quanto eu dizia que era. Nós ainda estamos sob o efeito do fruto do conhecimento do bem e do mal. Jesus entrou em nossas vidas e Ele está fazendo uma obra fantástica, maravilhosa, mas os efeitos do pecado foram devastadores. Há muitos escombros na alma dos crentes, das pessoas que conhecem Jesus. É tanto escombro que o trabalho de removê-los é lento e difícil, porque se mexe numa coisa, a gente pode sangrar e morrer do sangramento, como a gente vê nesses casos de desabamento, de desmoronamento. Tem que ser com muito cuidado, tem que ser muito lento o processo. E parece que quanto mais próximos de sermos libertos, a gente fica mais afobado, ou mais afobada, não é? A gente fica... E isso é muito prejudicial. Eu tinha um conhecido, irmão em Cristo, que morreu na pandemia. Ele foi internado por causa do Covid. Passou um perrengue no hospital, mas venceu a doença. E na noite, antes da sua alta, ele sabia que ia ter alta no outro dia, no dia seguinte, ele ficou tão ansioso que infartou e morreu. E ontem eu estava vendo o noticiário e uma pesquisa revelou que o brasileiro é a pessoa mais ansiosa do mundo. É de assustar isso. É só a graça de Deus para nos manter em pé, gente. E na Bíblia nós vemos a realidade das pessoas e o quanto a graça de Deus fez por elas. Você ainda pode chegar lá, sim senhor, sim senhora. Eu não estou falando de desistir dos seus sonhos ou coisa que eu valha. Eu estou dizendo para você não desistir de si mesmo, só porque você não se acha grande coisa, ou porque você pensa que o seu tempo já passou, ou porque você frustrou as expectativas de alguém ou de Deus. Pedro estava mal aqui, nesse momento da história. Havia negado Jesus 3 vezes numa mesma noite, mesmo tendo sido avisado que o faria. E aquilo pesou na sua alma. Ele não tinha coragem de encarar Jesus. Já se sentiu assim, sem coragem de encarar Deus? Eu já. E não foi uma nem 2 vezes. Eu sei exatamente como é isso, ter vergonha de si mesmo,
não ter coragem nem para orar, de vergonha. É a mesma atitude que Adão teve lá no paraíso, se escondeu. Mas daí eu penso em tudo que Jesus teve que passar para que eu pudesse ter acesso a Deus novamente, encontrar com Ele no céu. Então, como é que eu posso desistir de mim se Jesus fez o que fez por mim? Eu penso no investimento que Deus fez na minha vida e não vejo outra saída senão me levantar e continuar, ir até Ele. Pais fazem investimentos pesados na vida dos seus filhos sem garantia alguma de que eles vão vingar. Empresários muitas vezes investem em pessoas que podem não dar em nada e, o que é pior, podem aceitar propostas de outros empresários que nada investiram nelas. Mas eles fazem. Mas quem está de fora olha uma coisa dessas e se não diz, pensa: que desperdício! Por que investir tanto em alguém que não quer nada com nada? Que bom que Deus não pensa assim sobre nós, ao nosso respeito. Deus não vê o que Jesus fez por mim e por você como um desperdício. Não importa quantos altos e baixos eu e você tenhamos. O que Ele não quer é que a gente desista de viver, desista de nós mesmos, porque se a gente fizer isso, é o fim, já que Deus nunca desiste de nós. Então você que se vê como um crente meia boca no momento, levanta, faz como a música diz, sacode a poeira e dá a volta por cima, ou como diz a linguagem bíblica, levanta, pega o teu leito e anda. Você, meu querido, minha querida, que pisou na bola, está com vergonha e não se sente à vontade na presença de Deus por isso ou por aquilo, levante a cabeça e olhe para a cruz, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A vida, ela nos dá muita coisa e nos tira muita coisa, muito mais coisas. Faz a gente rir, faz a gente chorar, faz a gente alcançar muitas vitórias e abarcar muitas derrotas. Mas a graça de Deus tem o poder para restaurar e mudar, abençoar, transformar uma alma ferida e cansada. Por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Davi falando consigo mesmo, no Salmo 42. Davi era um homem que conhecia o poder e alcance da graça de Deus. Ele é o exemplo do que a graça de Deus pode fazer. Ele é a personificação do conflito que habita no ser humano. Olha como é que era Davi. Davi era ungido, era um líder nato, era um rei, era poeta, músico, mas também era adúltero e assassino. A gente não consegue entender como que essas coisas podem conviver numa mesma pessoa. E apesar dos muitos momentos de aflição que ele vivenciou, Deus nunca desistiu dele e ele também não queria desistir de Deus. Não desista de si mesmo, de si mesma. Vá por mim. Se Deus investiu tanto em você, é porque Ele sabia que valia a pena. Não desista, não desista. E a segunda coisa que essa experiência de Pedro me mostra é que, além da gente não desistir de nós mesmos, a gente não pode desistir de Deus, nunca. Esse é o outro lado da moeda. Quando desistimos de nós mesmos, quando chegamos a esse ponto, é porque já desistimos de Deus. É porque não cremos mais que Ele possa reverter o que nós nos tornamos, o que nós fizemos, o que deixamos de fazer. E Pedro achava que depois do que havia feito, da maneira como havia se comportado, da pisada de bola que dera, pisada na bola que dera,
Jesus não queria mais nada com ele. Pedro achava, assim como a maioria das pessoas acha, que Deus é como nós, como a gente, que ele guarda mágoa, que ele fica ressentido, que ele fica mal, que ele se vinga de quem pisa na bola com ele, coisas do tipo. E Pedro cai do cavalo. As mulheres que foram logo cedinho ao túmulo, onde pensavam que Jesus ainda estava, receberam 3 palavras do anjo que lá estava: não tenham medo, Jesus ressuscitou, vão e digam aos discípulos e a Pedro para encontrarem com Jesus lá na Galiléia, ele está lá esperando por eles. Pedro havia desistido de se relacionar com Deus por ter feito o que fez, mas Deus diz: não, meu querido, não, senhor, eu estou te esperando na Galiléia. Eu disse que ia fazer de você um pescador de homens e é isso que eu vou fazer. Que Deus maravilhoso é esse nosso. Fugir de Deus não é um bom negócio. Aliás, nem é fácil de se fazer. Não é fácil porque Deus vem atrás da gente. Ele foi atrás de Elias na caverna, ele foi atrás de Jonas, que fugiu na outra direção de onde Deus queria que ele fosse. Ele foi atrás do então Saulo de Tarso, ele foi atrás de Pedro. Deus está atrás de você, procurando você, não como se você tivesse saído ou conseguido sair do radar dele, não, mas no sentido de não permitir que você se afaste dele, porque não acredita mais que ele seja capaz de fazer de você uma pessoa mais parecida com Jesus. Não desista de Deus. Apesar de tudo o que Pedro havia testemunhado no seu tempo com Jesus, ele não fazia ideia alguma do que Deus ia fazer na vida dele e com ele por causa da sua graça. Deus não ia deixá-lo para trás. Na verdade, Deus tinha grandes planos para Pedro. Deus não vai deixar você em paz até que você olhe nos olhos dele para contemplar a sua graça, a sua misericórdia, sua bondade, o seu amor. E quando você olhar nos olhos de Deus, você não vai ver neles recriminação, não vai ver neles juízo, não vai ver neles ódio ou decepção. Só graça, misericórdia, bondade e amor. Deus vai fazer você chegar lá. Sabe, gente, as pessoas mais fáceis de nós decepcionarmos são aquelas que nos são mais íntimas. No fundo, essas pessoas são as que mais a gente queria impressionar. E Pedro, que um dia deixou que Jesus usasse o seu barco sem sequer conhecê-lo, Jesus falou: eu preciso do seu barco, e foi entrando, e Pedro não falou nada, e agora, passado 3 anos e pouco de convivência com Jesus, deixou de acreditar que ele, Jesus, poderia fazer um milagre em sua vida. Há quanto tempo você conhece Jesus? Já deixou de acreditar que ele pode fazer um milagre na sua vida só porque você não atendeu às expectativas dele? Não fuja da presença dele, não desista de si mesmo e nem da fé em Deus. Deus não só tem algo novo para a sua vida, como tem algo especial com você. Deus tem algo com você. Vá até Jesus quando tiver uma necessidade, quando precisar de socorro. E vá até Jesus quando pisar na bola e não se sentir digno de estar na presença dele. Em qualquer caso, seja lá o que for que tenha acontecido, ir até Jesus sempre vai significar salvação, libertação, perdão, acolhimento e restauração. Não pegue o caminho mais fácil da desistência. Não desista de si mesmo quando Deus não desistiu. Não desista de Deus
quando Ele ainda pode encher você de vida novamente. Lembre-se, você não chegou no estágio de ser um osso sequíssimo, não. Você ainda tem jeito. E se um vale de ossos secos teve jeito, você também tem. Deus tem algo com você, meu querido, minha querida. Não desista da vida que Jesus morreu para lhe dar. Essa é a mensagem de Deus para você nesse dia. Deus tem algo com você. Você precisa levantar-se dessa sua situação, dessa sua maneira de ver as coisas. Você precisa se levantar. Não fique prostrado nessa enfermidade, não fique prostrado nessa situação de desemprego, não se entregue, não deixe que isso tome conta de você, mas vá para Deus, e a graça de Deus, que é maior do que a vida, que é melhor do que a vida, que é muito mais poderosa do que qualquer coisa, ela vai te abençoar, ela vai te dar forças, ela vai te animar, ela vai abrir portas para você, ela vai te tirar dessa tua depressão, desse teu sentimento de que a sua vida não vale a pena, de que a sua vida acabou quando alguma coisa de ruim aconteceu. Não acabou. Deus tem algo para você, porque Ele tem algo com você. E que Deus te abençoe. E até a próxima, se Ele assim nos permitir.